Olá pessoal, me chamo Tia Silvia. Estamos aqui hoje para mais uma aula de substantivo, na nossa matéria de português. Hoje nós vamos continuar nossa classificação sobre substantivos, continuando nossa aula passada, que também foi substantivo. Hoje nós vamos classificar o substantivo quanto ao seu gênero, se ele é sobrecomum, comum de dois gêneros ou epsêno. Essa será a nossa classificação sobre o substantivo de hoje. Iniciando com o gênero do substantivo, que nós já vimos também na nossa aula sobre artigo, que o gênero do substantivo vai designar se a palavra refere-se ao masculino ou ao feminino. Com isso, o que ajudará ou auxiliará também nessa classificação do gênero do substantivo? O artigo que acompanha. O artigo que vai acompanhar a palavra ou não. Geralmente, mas nem sempre, as palavras terminadas em o, a, também irão designar se o substantivo ele é masculino ou feminino. Aqui nós temos como exemplo, o homem está acompanhado do artigo o, artigo definido o, a mulher, artigo definido também, só que feminino, um amor e uma viagem. Estão acompanhados dos artigos, que irá facilitar a nossa classificação quanto ao gênero do substantivo, certo? O substantivo sobrecomum, ele vai se referir somente a pessoas e possui um só gênero em relação à palavra, em relação à pessoa, possui um só gênero para se referir tanto ao sexo feminino como ao sexo masculino. Exemplo, a criança. Se eu me referir a uma criança do sexo feminino, a criança. E se eu me referir a uma criança do sexo masculino, também continua a mesma coisa. Eu não vou mudar o artigo que está acompanhando, não vou colocar o artigo o na frente da palavra criança. Continua o mesmo artigo e refere-se à criança do sexo masculino. E se eu quiser diferenciar, o que é que eu vou fazer? Vou especificar o sexo. A criança do sexo masculino, ou uma criança do sexo masculino, ou a criança do sexo feminino. Eu especifico o sexo do gênero da pessoa que eu estou me referindo, da criança que está sendo referida. O substantivo comum de dois gêneros possui uma só forma, só que o que é que eu vou diferenciar para saber se está no masculino ou feminino? Diferenciar o gênero será o artigo. Diferente do sobrecomum, que eu não mudo o artigo, se mudar o artigo vai ficar errado, o comum de dois gêneros, eu posso mudar o artigo para se referir ao sexo masculino ou feminino. Vejam um exemplo, o estudante, a estudante. Se eu mudar o gênero, o artigo, se eu mudar o artigo, eu vou mudar o sexo a quem eu estou me referindo, o gênero da palavra a quem eu estou me referindo. O estudante, a estudante. Masculino, o indica que é um estudante do sexo masculino e a indica que é a estudante do sexo feminino. Então, o artigo no substantivo comum de dois gêneros fará toda a diferença. No substantivo epsêno, ele vai se referir a animal, possui um só gênero para esses animais, como por exemplo a onça. A onça eu me refiro tanto se ela for macho como fêmea. Ah, mas eu quero identificar na minha história ou na minha frase que eu estou me referindo a um dos dois gêneros, ou masculino ou feminino. Eu vou usar o quê? A onça fêmea ou a onça macho. E existem vários outros exemplos que possuem um só gênero para se referir aos dois sexos, ao mesmo animal.
Só que vocês poderão diferenciar, se quiserem especificar, usando a onça fêmea e a onça macho, a palavra fêmea e macho nesses substantivos. Então, o que nós vimos hoje sobre substantivo? O gênero do substantivo, feminino ou masculino. Se o substantivo é sobrecomum, refere-se somente a pessoas e possui um só gênero, como a criança, a pessoa e o comum de dois gêneros, o substantivo comum de dois gêneros. O que é que vai acontecer no comum de dois gêneros? Eu vou mudar o artigo para identificar o gênero que eu estou me referindo, se é masculino ou feminino. E o substantivo epiceno, que se refere-se a animais que possuem uma só palavra para se referir aos dois gêneros, tanto masculino como feminino, certo? Então, essa foi mais uma aula sobre substantivo. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, revejam o vídeo na parte que vocês ficaram com dúvida. Não fiquem com a dúvida, vejam quantas vezes for necessário e levem também as suas dúvidas para a nossa aula na nossa plataforma. Um grande beijo e até a próxima!